RTM, Rádio Transmundial de Portugal. Homens e mulheres de Portugal com um único objetivo: anunciar a mensagem. Graça e paz, irmãos. Quem vos fala é o pastor Alain, da Igreja Cristã Presbiteriana de Portugal, em Benfica. Tenho o privilégio de falar-vos. Queria falar sobre perseverança nas tribulações, e para isso eu quero usar o texto de Tiago, capítulo 5, versículo 7 ao 11, que diz assim a palavra do Senhor: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador guarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sedes vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próximo. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo, diz a palavra do Senhor. Então, nesses dias de lutas, angústias, dificuldades que estamos a passar, com tantas situações difíceis, situações e notícias difíceis ao mundo afora, a palavra do Senhor, então, nos fortalece, nos traz ânimo, nos desafia a termos paciência e perseverança. E é isso que Tiago faz, escrevendo aos irmãos, os irmãos da dispersão da igreja de Jerusalém, igreja que se inicia com o advento do Pentecostes. Os irmãos que estavam ali para essa festividade voltam para as suas regiões e são perseguidos, são injuriados, passam por lutas por causa da pregação do Evangelho, por causa do nome do Senhor Jesus. E Tiago desafia esses irmãos, encoraja esses irmãos a ter uma vida de paciência e perseverança. Essas palavras, paciência e perseverança, nesse texto, elas são sinônimos. E Tiago, então, nos convida, nos chama, não só a igreja naquela época, mas a igreja hoje, a ser paciente, a ser perseverante, a estar fortalecido, com o coração fortalecido no Senhor. O primeiro motivo que ele nos dá aqui é por causa da volta do Senhor Jesus. Já vemos isso logo no versículo 7 e no versículo 8. Ele diz: Sede pacientes até a vinda do Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus está a vir. É uma promessa, uma profecia bíblica a vir pela segunda vez, agora não mais para salvar o homem, mas agora para julgar aqueles que não aceitaram, que não se converteram. E esse é o primeiro e principal motivo da nossa paciência e da nossa perseverança como cristãos. Não podemos esmorecer, não podemos enfraquecer nas nossas lutas, batalhas diárias, em especial nas batalhas que enfrentamos por causa do Evangelho, por causa do nome do Senhor Jesus. Há muitos em nossos dias, em especial cá em Portugal, que são perseguidos por causa da pregação do Evangelho, por causa do nome do Senhor Jesus. Muitos que a família não aceita, muitos que os amigos abandonam quando sabem que são cristãos ou que foram alcançados pela graça de Deus. E Tiago, então, nos encoraja a cada um de vocês a serem pacientes, a perseverarem até a vinda do Senhor Jesus. O Senhor Jesus está vindo. E Tiago, então, usa aqui 3 exemplos, né? O primeiro exemplo é do lavrador, ainda no versículo 7. Nós temos que ter paciência, assim como o lavrador que ara a terra, que joga a semente, que espera as chuvas, que espera crescer a planta, que espera dar o fruto para assim ter a colheita. Nós também devemos ter essa paciência e essa perseverança, porque o Senhor Jesus está a vir. Esse é o primeiro exemplo que ele nos traz.
Depois ele vai falar do exemplo dos profetas. Os profetas que falaram em nome do Senhor, eles foram perseguidos. Alguns foram mortos e martirizados por causa desse nome maravilhoso. E Tiago diz que nós temos os profetas do Antigo e do Novo Testamento como exemplo de perseverança, de paciência, de espera no Senhor Jesus. Eles são exemplo referencial e trazem um ensinamento para nós de perseverança e de esperança e de paciência no Senhor Jesus. Depois ele traz também o exemplo de Jó, versículo 11 ainda. Tende ouvidos da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Então, Jó, que foi desafiado pelos amigos, pela esposa, a esquecer esse Deus, a abandonar a Deus pelo que ele estava passando de dificuldade e de luta, mas, pelo contrário, Jó foi paciente, foi perseverante, e no final nós sabemos que Deus deu tudo em dobro a Jó, por causa da sua graça, da sua misericórdia. E essa também é uma promessa que nós temos e um exemplo que nós temos de paciência e de perseverança na palavra de Deus. Tudo por causa da volta do Senhor Jesus. Nós somos desafiados a sermos pacientes, a sermos perseverantes. É interessante, um destaque importante, a forma como Tiago nos trata a igreja de forma carinhosa. Sede, pois, irmãos, amados irmãos, irmãos queridos, sedes pacientes, sedes perseverantes, porque o Senhor Jesus está a vir. A gente pode ter como referência, nessa carta de Tiago, também o capítulo 1, versículo 2, 3 e 4. Ele também nos desafia a igreja a ser perseverante. Ele diz assim: meus irmãos, tende por todo motivo de alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, quando passamos por lutas, dificuldades, provações, nós devemos nos alegrar no Senhor, porque isso vai amadurecer, isso vai fortalecer, isso vai confirmar, como diz Tiago no capítulo 1, a nossa fé. Isso vai produzir em nós as lutas, dificuldades e provações que nós passamos, vai produzir em nós perseverança, persistência, resiliência e paciência, que são todos esses frutos do Espírito. O Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele vai produzir em nossos corações paciência, longanimidade, amor, perseverança, para que possamos estar até o último dia, ou da nossa morte física, ou da vinda do Senhor Jesus, perseverantes nessa esperança de que o Senhor Jesus irá voltar para nos buscar. Essa é a mensagem que vos deixo. Oro a Deus para que Ele vos fortaleça, para que Ele nos fortaleça, para que sejamos perseverantes, firmes, pacientes nas dificuldades e nas lutas que enfrentamos nesse mundo, aguardando a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor muito vos abençoe, que o Senhor vos fortaleça. É a nossa mensagem em nome do Senhor Jesus. Programa A Mensagem. Todas as semanas, um devocional para ti. Entre em contacto connosco pelo e-mail geral@rtmportugal.org. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.